Bom dia, paz seja com todos. Hoje é dia 17 de junho, terça-feira. Estamos caminhando no nosso devocional, estamos aprendendo cada dia mais com a palavra de Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E estamos ainda na lição do poder de Deus na missão da igreja. Hoje vamos falar sobre a especificidade da experiência pentecostal, a experiência com o manifestar do Espírito Santo. E o texto base que nós vamos usar para tratar deste assunto hoje está no livro de Atos, capítulo 5, verso de número 32. Vamos então à leitura. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Graças a Deus, essa é a leitura do nosso texto hoje, do nosso devocional. Aqui nós falamos sobre a especificidade. O que seria a especificidade? Ela se trata de algo específico, uma particularidade, uma característica pessoal. Então, quando falamos aqui sobre a especificidade da experiência pentecostal, estamos falando da experiência particular de uma pessoa com o Espírito Santo. Aqui nesse texto, estamos falando da experiência dos discípulos, a experiência dos apóstolos, que cada um teve com o descer do Espírito Santo, com o batizar do Espírito Santo. Todas as vezes que alguém é batizado no Espírito Santo, que alguém é revestido no Espírito Santo, esta pessoa, ela adquire para si experiências pessoais e intransferíveis. Não adianta você apenas contar para alguém, porque esse contar vai trazer apenas um conhecimento, mas não vai gerar a experiência que o Espírito Santo ele quer proporcionar àquele a quem ele batiza. Por isso que é importante nós desejarmos ser batizados no Espírito Santo. Lembro quando Jó, ele diz no seu livro, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Isso é um exemplo de especificidade, onde Jó ele declara, agora eu tenho uma experiência com Deus. Então que você venha almejar, que você venha querer ter essa experiência, porque ela fará toda a diferença na missão, no cumprimento da missão que o Senhor nos deu. Esse texto que nós lemos fala sobre Pedro, ele dizendo, nós somos testemunhas daquilo que pregamos. Nós somos testemunhas destas palavras. Que palavras? Palavras sobre Jesus Cristo, palavras sobre o Evangelho, pregação das boas novas. Pedro estava dizendo, não falamos apenas da boca para fora, não falamos apenas o que nós lemos ou estudamos, mas tudo que nós falamos provém de uma experiência pessoal, provém de uma experiência particular. Queridos, nada mais impactante do que nós testemunharmos não daquilo que lemos, não daquilo que ouvimos, mas testemunharmos daquilo que nós vivemos. Que você possa testemunhar a sua vida, a sua experiência com o Espírito Santo, a tua experiência com Deus, tudo que Deus fez na sua vida, que possa servir como testemunho para a sua caminhada, para a missão que você recebeu do Senhor para realizar neste mundo. Outra coisa interessante nesse texto é que eles tratam a pessoa do Espírito Santo como alguém que fazia parte diária da sua caminhada. Porque ele diz ali no texto que nós lemos, e nós somos testemunhas acerca desta palavra, ou seja, nós vivemos esta palavra e nós falamos daquilo que vivemos. E ele diz ainda mais, não só nós e também o Espírito Santo que Deus nos deu. Ou seja, para eles era percebível que o Espírito Santo caminhava com eles 24 horas. Todos os seus sofrimentos, todas as perseguições, eles tinham a plena certeza que o Espírito Santo estava com eles, caminhando com eles, nunca nos deixando sozinhos. E esta certeza que ele venhamos ter nos nossos dias, porque o Espírito Santo, ele está conosco. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Assim como os apóstolos, que nós possamos dizer hoje,
tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, nós vivemos, porque é experiência pessoal nossa, e nós pregamos aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos, e o Espírito Santo, ele também testifica, porque ele caminha conosco. Que você tenha essa certeza no seu coração todos os dias. O Espírito Santo, ele está contigo, ele caminha contigo, ele nunca lhe deixará sozinho. Os apóstolos, eles estavam diante do Sinédrio, diante das autoridades religiosas, e essas autoridades estavam reprimindo, estavam impedindo eles, querendo impedi-los de ministrar, de falar sobre Jesus àquele povo. Eles estavam sendo perseguidos, oprimidos, mas a experiência, a especificidade com a experiência do Espírito Santo trouxe a eles algo tremendo, trouxe ousadia, trouxe intrepidez, trouxe coragem e sabedoria para eles anunciarem o Evangelho. Queridos, a experiência com o Espírito Santo, ela é transformadora, é o poder transformador de Deus na vida do homem. Que você possa buscar, desejar, ter essa experiência com o Espírito Santo, porque vai gerar em você a mesma ousadia, a mesma intrepidez, a mesma sabedoria, para que possamos pregar o Evangelho da cruz neste mundo. A especificidade dessa experiência espiritual fez com que eles liberassem algumas palavras, manifestando o que estava dentro deles. A primeira palavra que nós lemos está em Atos 5:29, quando eles são obrigados a não pregarem mais Jesus Cristo àquela multidão. Eles, levados pelo Espírito Santo, eles dizem: olha, vale muito mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Essa experiência pessoal fez com que eles liberassem essa palavra, que muito mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Isso só provém de quem tem essa experiência pessoal com o Espírito Santo. Outra característica da especificidade é que eles não tiveram medo de mostrar o erro daquela geração. Em Atos 5:30, olha só o que eles vão dizer: o Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então, essa experiência pessoal deu a ousadia para eles mostrarem o erro que eles estavam cometendo. O erro que eles cometeram, para que houvesse uma mudança no coração, uma mudança na atitude. Então, que essa coragem venha estar em nós nesses dias, onde possamos, com amor, mostrar o erro, mostrar a necessidade de uma transformação, de um arrependimento genuíno a todos aqueles que estão ao nosso redor. E para nós terminarmos esse devocional, a especificidade da experiência pentecostal, da experiência com o Espírito Santo, leva-nos a nos alegrarmos em padecermos no nome de Jesus Cristo. Atos 5:41 vai dizer assim: e retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Queridos, essa experiência com o Espírito Santo, ela tem o poder de trazer maturidade espiritual. Hoje, como a igreja precisa desta maturidade. Os apóstolos se alegravam em serem dignos de açoites, dignos de perseguição, tudo pelo nome de Jesus. Que nós possamos, como igreja, hoje, alcançar esta maturidade de passarmos por luta, passarmos por perseguições, passarmos, quem sabe, até por injúrias, mas nos alegrarmos, porque nós estamos com Cristo, porque por Ele nós somos dignos de passar por essas coisas. Se alegre, porque Deus é contigo, o Espírito Santo está na sua vida. Vamos orar? Deus amado e poderoso, nesta manhã, Senhor, de terça-feira, nós nos alegramos com esta experiência pessoal, particular, intransferível, que o Espírito Santo realizou na nossa vida. Que o Senhor continue, Pai, se manifestando poderosamente na vida deste irmão, desta irmã, que nos acompanha nesta manhã, nesta oração. Que o Teu Espírito Santo cada dia mais se manifeste com poder e glória na vida do meu irmão, para que possamos, assim como os apóstolos, ter coragem, ousadia, intrepidez,
Meu Deus, que possamos testemunhar, não só de palavras, não só por ler, mas por ter experiências contigo. Que cada dia, Senhor, venhamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, para que estas experiências venham amadurecer a tua igreja, amadurecer, Pai, este irmão que está acompanhando. Que o Senhor continue, Pai, trabalhando em nós e através de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos abençoe para a glória do teu nome. Pai, queremos cumprir esta missão com excelência. E se formos passar por injúrias, perseguições, que venhamos passar e nos regozijarmos por sermos dignos de tais coisas, por amor ao teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então que Deus abençoe, que você continue tendo essas experiências particulares, pessoais, intransferíveis com o Espírito Santo. Que você não fique apenas lendo o testemunho de alguém, olhando histórias que alguém contou, mas que você venha viver experiências maravilhosas com o Espírito Santo. É o que nós pedimos, é o que eu oro a Deus para você, você que está na escola bíblica, você que acompanha esse devocional, que Deus venha dar experiências sobrenaturais para que você tenha as suas próprias experiências e fazer delas testemunho para a glória do nosso Deus. Assim, nós terminamos esse devocional. Amanhã, quarta-feira, nós iremos para o último devocional desta missão. Eu quero lembrar você que dia 25 de junho, quarta-feira que vem, estará conosco ali na nossa igreja, no projeto Ser Cristão Empreendedores do Reino, o missionário e empresário Pedro Reis, proprietário da Esquimó Sorvetes, estará ali conosco trazendo um testemunho de vida, mostrando a sua especificidade com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo realizou na vida dele servirá de testemunho e de base para a transformação de muitas vidas que ali estarão ouvindo esse testemunho. Você é meu convidado, espero encontrar você ali, dia 25 de junho, às 20 horas, no Ministério Ver, em Morro da Fumaça, na rua Rui Barbosa, 296, Centro, Morro da Fumaça, próximo ao Centro Educacional Davi, bem no centro da nossa cidade. Que Deus te abençoe e até amanhã no próximo devocional.